Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí essa sexta-feira. Sexta-feira com um bate-papo especial. G8 Academy trazendo hoje o diretor da NPD, Arthur Sabá. Acho que ele já dispensa apresentações. Doutor Sabá, é uma honra mais uma vez estar aí, podendo contar com a sua presença. Hoje nesse assunto um pouco polêmico, que quando a NPD trouxe o enunciado, veio bastante ali dúvidas, o pessoal está aí um pouco seguro sobre o que fazer, o que não fazer. Então, primeiramente, agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos que estão aqui e já passo a palavra ao amigo. Acho que o senhor está no mudo. Sorry, costume, né? Doutor Gabriel e todos aqueles que nos acompanham, eu só tenho... Oi? Tudo bem? Acho que alguém falou alguma coisinha, né? Eu só tenho a agradecer o convite em nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dizer que nós estamos aqui à disposição para conversar, né? Eu gosto muito desse exercício da dialética, né? Que é o diálogo com algum tema proposto, né? Em suma, dialética é muito isso. Então, são posições que a gente gosta de ouvir e também nós gostamos de complementar, né? Ou então enriquecer, né, a conversa sempre que possível. Eu acredito que esse tema dos crianças e adolescentes é um tema que a NPD se debruçou com bastante calma e cujo enunciado foi publicado, ele é de 22 de maio desse ano, e eu tive a grata bênção e satisfação de ser o relator. Então, eu estou à disposição de todo mundo. Muito obrigado. Claro. Bom, que não vai faltar a pergunta, acredito. Eu até Pois posso. Doutor Sabá, até vou começar então aqui a pergunta que, inclusive, os meus alunos disseram: Gabriel, quero ver como você vai perguntar isso aqui, você vai ter coragem de perguntar isso para ele lá na hora. Então, né, como a gente já tinha até conversado previamente, o enunciado ele deixa um pouco na dúvida. Posso, inclusive, até fazer o compartilhamento aqui, para daqui a pouco o pessoal fazer a leitura. Trazemos aqui o enunciado, então. Olha aí. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes poderá ser realizado com base nas hipóteses legais previstas no artigo 7º ou no 11, desde que observado e prevalecente o seu melhor interesse a ser avaliado no caso concreto nos termos do 14 da lei. Quando saiu isso aqui, doutor Sabá, pelo menos nos grupos aí da G8 Academy, ali, a gente tem em torno de, um tem em torno de 300, um tem em torno de 200 e poucas pessoas. O pessoal, assim, começou, mas é agora? A gente precisa coletar o consentimento, mais uma base legal, a gente precisa, vai poder utilizar o legítimo interesse para dados pessoais de criança e adolescente, mas agora as empresas vão fazer o que querem, e o consentimento do pai, como é que vai ficar, e o da mãe, a gente coleta, não coleta, vamos enquadrar em uma dessas bases aí. Queria que o senhor pudesse nos explicar um pouco mais sobre esses pontos. Exatamente, né? O que acontece? Aos que ficaram ansiosos, não fiquem, porque os questionamentos não foram só permita-me chamar informalmente, né, de vocês, tá? Ali houve também algumas organizações não governamentais que nos contataram, preocupadas, né? Mas o que acontece? Esse enunciado ele foi motivado exatamente por uma série de dúvidas, e dúvidas que vieram, inclusive, de tribunais, de magistrados, em como se deveria interpretar algumas questões de dados pessoais de crianças e adolescentes. O que acontece? Isso surgiu por quê? Porque quando a gente olha o artigo 14 de crianças e adolescentes, ele tem dois cânones principais. Tá? Primeiro cânone
que eu acredito que é o principal porque está no caput, que é do artigo 14, que diz ali sobre o melhor interesse, que é um conceito jurídico já consagrado, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. E aí ele coloca ambos no mesmo pacote, no mesmo conjunto, crianças e adolescentes, ou seja, o tratamento de dados dessas crianças, de crianças e adolescentes, deverá ser realizado em seu melhor interesse. E aí fala, e aí não é excludente, ele não é limitador, ele fala nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Tá? E o segundo ponto é que ele fala bastante a partir do parágrafo 1º do consentimento. O que acontece? Quando fomos nos debruçar a estudar essa situação, nós vimos que havia algumas situações limitadoras para esse tratamento, se fosse unicamente com base no consentimento. Eu deixei isso bastante claro no meu voto como relator. Alguns tipos de tratamento de dados, caso fossem realizados unicamente com base no consentimento dos pais ou responsáveis, poderia oferecer um potencial risco às crianças e aos adolescentes, principalmente as crianças, ou seja, qual o risco? Esse tratamento poderia, talvez, não ser realizado exatamente no seu melhor interesse. O exemplo mais gritante, vamos dizer assim, mais claro. Existem outros, tá? Mas mais claro. É de uma matrícula numa escola. Então, claro que a criança não vai consentir, ela não pode consentir, ela é incapaz. Mas os pais consentem. Se o tratamento fosse somente realizado no consentimento, vamos dizer que um pai ou uma mãe quisesse que a criança trabalhasse e não estudasse. Ele não consentiria. Sem um consentimento, a criança não seria matriculada. Onde está o atendimento do melhor interesse da criança? Entendeu? Então, ficaria danificado, se haveria prejudicado. Então, estes outros exemplos também. Tá? Mais na frente eu quero falar também, cemitério reportagem também, né? A gente conversar, né, Gabriel, pessoal, sobre como é que chegamos a esse enunciado. Com certeza, o senhor tem hoje a palavra aqui. Até 10 horas da noite. Né? Podemos ficar. Não, obrigado. Fazer um chimarrão sólido aí, fazer um chimarrão. Olha aí. Podemos passar. Não vou torturar vocês comigo, não. Mas o que acontece? Né? É importante deixar isso claro também, nós fizemos uma tomada de subsídios no final de 2021 e 2022, que nós recebemos contribuições em três grandes linhas de ação, tá? Sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes. A primeira linha de ação era que deveria ser feito exclusivamente no consentimento, conforme diz ali o parágrafo 1º, a interpretação literal e restrita do parágrafo 1º do artigo 14. Outra linha de ação é que o tratamento de dados de crianças e adolescentes equiparar-se-ia ao artigo 11 de dados pessoais sensíveis, devendo ser, então, realizado com base no artigo 11, em conjunto com o 14. E havia também, a maioria das contribuições foi no sentido que nós recebemos, foi no sentido de que o tratamento de dados de crianças e adolescentes ele seria feito a partir de uma leitura conjunta dos artigos 7º, ou seja, da hipótese legal de dados pessoais gerais. É bom entender isso, porque a NPD já está pacificando esse termo, tá? Dados pessoais gerais, e vai continuar pacificando em documentos, em normas e guias. Dados pessoais sensíveis no artigo 11 e, claro, considerando as disposições do artigo 14. Claro, principalmente o caput, mas também todo ele. E aí, tá, é claro que surgiram todas essas questões. Tá, o jeito foi trabalhar de modo a dar uma harmonia a essa atuação conjunta
desses três artigos. Tá? E, é claro, uma atenção especial ao melhor interesse. Por enquanto seria isso aí. Não sei se a gente pode explorar mais também. Alguém ficou mais com alguma dúvida depois dessa explicação do Dr. Sabá? Podem... Mas eu acho que foi esse seu ponto principal aí, inclusive, da questão do pai e a mãe, que daqui a pouco vão preferir que o filho esteja trabalhando e não vão impedir daquela criança estar ali podendo estar estudando, né? Isso é essencial mesmo. Isso faz parte mesmo e é a realidade, infelizmente, aí de muita casa, né? De muita família brasileira aí que hoje em dia está passando por isso. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum ponto que ficou ainda a esclarecer? Senão eu vou voltar a palavra aqui para o Dr. Sabá. Temos uma dúvida, fique à vontade para falar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Beleza. É o Peterson. Vamos lá. Doutor Sabá, nessa questão em específico, né, inclusive como o senhor comentou, sei que foi apenas um exemplo, mas em questão da criança, do pai não dar o consentimento para ela estudar, para, entre aspas, forçar ela a conseguir um rendimento para casa ou alguma coisa do gênero. Nós já temos outras leis, né? Como a LGPD, ela não é uma lei única e nem sobrepõe outras leis, né? Nós temos outras leis que proíbem o trabalho infantil, que criminalizam ele, inclusive. Nós temos leis que incentivam e dão todo um apoio, um suporte para famílias para colocar a criança na escola. Então, eu imagino que, assim, nessa questão em específico, né, não seria o caso exatamente da LGPD estar protegendo dessa forma. Mas eu vejo sim, né, como eu já comentei, inclusive num dos cursos do Gabriel, que eu vejo um problema no legítimo interesse particularmente, tá? Não no restante, que diversas empresas já utilizam o legítimo interesse de forma totalmente errada. Elas imaginam que elas podem usar o legítimo interesse para tratar os dados, né, dos titulares de qualquer forma, sem qualquer tipo de controle, né? Oferecendo qualquer coisa sem nenhum tipo de restrição. E isso acaba acontecendo da mesma forma com os dados da criança. Como eu já vi em casos, por exemplo, de que uma secretaria municipal de uma cidade de interior que nem imagina o que é LGPD, a prefeitura não tem absolutamente nenhum nível de adequação, né? Ficar requisitando uma sequência de dados de crianças para mandar para uma papelaria, para a papelaria fazer uma mala direta, um marketing em cima dessas crianças, sabe? E aquela mesma coisa. Aí vai chegar em cima da criança, vai oferecer livros para ela em cima do legítimo interesse, né? A criança vai começar a chorar, que ela quer comprar o livro e aquela história que a gente já conhece como funciona o marketing em cima de criança, né? Então eu imagino que esse risco, sim, ele se torne mais real do que o risco, né, da criança não ter o consentimento do pai para estudar. Obviamente, opinião pessoal minha, né? Mas o que que o senhor acha disso, né? Como que isso seria na questão do legítimo interesse no uso do dado da criança, né, pela escola ou por outras entidades? Exato, muito obrigado. Obrigado, Peterson, pela colocação, pela pergunta. Né? Aí eu começo só complementando. Realmente, vamos a um exemplo mais tranquilo. Né? O que já aconteceu, por exemplo, aqui aqui onde eu estou, aqui no Distrito Federal. Aqui, então, o que acontece? Crianças participaram de um certo sorteio para poder terem aulas de reforço. Aí os pais não quiseram aulas de reforço em determinada escola que não aquela delas, era tipo era uma coisa voluntária, mas precisava dos dados pessoais. Os pais não consentiram porque queriam que a criança fizesse outra coisa, né, e acabava colidindo com o interesse da criança, o melhor interesse da criança, que a criança precisava do reforço e o pai não quis matricular. É um exemplo. Né? Ou seja, agora vamos ao legítimo interesse. Né? É bastante interessante isso,
porque nós colocamos, com base no sistema de freios e contrapesos, nós colocamos eu, né, coloquei, porque o original do enunciado, quando chegou para a minha relatoria, não tinha isso, não tinha esse termo. Mas eu acrescentei esse termo, o adjetivo prevalecente. Observe lá o que diz o enunciado, né? Ele pode ser realizado com base nas hipóteses do 7º, do 11, desde que, o que chegou para mim era desde que observado o seu melhor interesse. Só que o que acontece, até em termos jurídicos e administrativos, observado, até em termos semânticos, vamos recorrer ao português, o observado, ele é o quê? Ele é considerado. Né? Ele é assim, tudo bem, eu vou observar e vou considerar nos meus planejamentos, né, nas minhas decisões, eu vou considerar determinado dispositivo legal. Mas o que eu fiz? Eu acrescentei, de próprio punho, o adjetivo prevalecente. Qual o reflexo desse acréscimo do prevalecente? O que eu quero dizer com isso? E o que a NPD acabou, os demais diretores gostaram muito e acabamos concordando. Seja qual for a base, ou a hipótese legal, que o nome na LGPD é hipótese legal, a gente chama de base, mas hipótese legal. Acostumamos, né, com base. Acostumamos com base, mas o termo é hipótese. Né? Hipótese. O que acontece? Seja qual for a hipótese legal, quando ela for submetida, e aí é o dever do controlador, ela for submetida a esse teste da prevalecência do melhor interesse, ou seja, quando houver qualquer colisão e o melhor interesse não prevalecer, o melhor interesse da criança e do adolescente não prevalecer, então aquela hipótese legal não pode ser utilizada, ela tem que ser descartada. Isso é que quer dizer esse termo prevalecente. Eu até vi ali algumas críticas, né, também lá da OAB de São Paulo, né, o pessoal escreveu um artigo longo, só que esqueceram do adjetivo prevalecente. Engraçado isso. Não esqueceram. O prevalecente é isso, ele evita a colisão entre a hipótese legal desejada pelo controlador e o melhor interesse da criança e do adolescente. Né? Ou seja, mesmo no legítimo interesse, se na análise do controlador ele colidir com o melhor interesse da criança e do adolescente, ele tem que ser descartado, assim como qualquer outra base legal. E quem vai verificar isso? A ANPD, caso receba alguma denúncia, alguma petição de titular, ela vai examinar e vai dizer, olha, isso aqui foi mal avaliado, esse legítimo interesse, além de todo aquele teste do LIA, do legítimo interesse, né? Teste de balanceamento do legítimo interesse, que nós vamos, inclusive, pacificar em pouco tempo num guia orientativo de hipóteses legais, e esse guia vai dar uma ênfase muito grande ao legítimo interesse. Aí nós vamos, inclusive, tratar do legítimo interesse quando ele é voltado para crianças e adolescentes. E aí, aí todos nós vamos poder observar uma série de freios e contrapesos que a NPD está colocando ali, exatamente para a proteção desses entes, né? Aí o que acontece? Quando a NPD ficar sabendo disso aí, por meio de denúncia ou petição titular, ela vai junto ao controlador, ela vai verificar e ela vai ver, olha, tá certo ou então não, tá errado. O seu sopesamento, né, entre essa colisão na comparação com o melhor interesse da criança e do adolescente, você não podia ter usado o legítimo interesse. E aí abre-se processo administrativo e tal. Eu acredito que seja por aí. Tá? Por isso que o adjetivo prevalecente, ele pacifica uma série de questões. Tá? Porque ele dirime exatamente essa potencial colisão, tanto do legítimo interesse como qualquer outra hipótese legal do 7º ou do 11, quando se trata de criança e adolescência. Não sei se ajudei ou prejudiquei mais ainda. Acho que esse é o ponto aí final, principalmente que a gente vai receber orientações sobre a questão do legítimo interesse, sim. Porque hoje em dia muitas organizações estão utilizando, fazendo valer dessa base legal, assim, como aquela base coringa, né? Aquele jogo que nem no jogo de carta, que tem o coringa que a gente coloca ali para fazer o jogo. Mas é aquilo, né, doutor Sabá? Por mais que nem tivesse enunciado, uma organização que já está com a intenção de fazer um tratamento de forma irregular, provavelmente ela não vai prestar atenção no enunciado, não vai nem prestar atenção na base legal. Então, é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, meus alunos que estão aí podem
não vão deixar eu mentir que eu digo que cabe a nós, que estamos aqui hoje, principalmente, que já temos algum conhecimento de Lei Geral de Proteção de Dados, disseminar isso e levar para a ANPD as situações que a gente vê. O que eu vejo no dia a dia que está irregular, a ANPD ela não tem ainda força para poder estar operando em todos os lugares aí do Brasil, sabendo tudo que acontece. Mas se todos que estamos aqui, que sabemos, temos esse conhecimento, vê uma irregularidade, um tratamento de dados e lá fazer uma denúncia de forma ali, seguindo os parâmetros da ANPD, isso vai dar mais força para que vocês possam ter mais fiscalização aí perante essas empresas que tratam dados de forma irregular. Exatamente. E o que acontece? A lei, ela exige uma dedicação para ser cumprida, claro. Ela não é uma lei simples, é uma lei densa. E a gente não pode, a ANPD não pode obstaculizar o tratamento. Existem, por exemplo, chegaram para nós organizações não governamentais, né, que têm muita responsabilidade e fazem um trabalho louvável na área de proteção de crianças e adolescentes. E eles falaram assim, olha, diretor, ficou muito aberto. Aí quando eu falei do prevalecente, eles se acalmaram um pouco mais, mas também é claro que eles queriam algumas restrições oficiais por parte da NPD. Né? Ou seja, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Só que a NPD ela tem que ter muito cuidado na experimentação da lei para poder se manifestar desse modo, dizer e começar a fechar portas em cima de certas hipóteses. Ou seja, a gente não pode ser extensivos ao que a própria lei já preconiza. Então, como órgão central de interpretação da LGPD, a gente tem que ter cuidado na interpretação da lei, porque a LGPD não é uma lei de sigilo, a LGPD é uma lei de proteção, mas ela também não é uma lei de obstaculizar, de obstar tratamentos de dados pessoais e nem tecnologias, né, que são utilizadas no tratamento desses dados. É claro que a cultura de proteção de dados pessoais ainda está sendo maturada na nossa sociedade. Nós temos um gap de 50 anos da Europa. Então, isso não é simples de vencer. É claro que a lei ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, então ela tem aí 2 anos e pouco de experimentação mesmo, e agora que começaram as sanções. Quer dizer, então, vai levar um caminho. Pode ser que daqui a algum tempo esse enunciado se mostre completamente errado. Aí a gente tem que reformulá-lo todo. Entendeu? Mas isso é com base em algumas experimentações. Né? Então, é claro que, como disse, vem saindo aí o guia de hipóteses legais com 90% desse guia vai ser de legítimo interesse. E aí a gente deve pacificar uma série de questões no uso de legítimo interesse, inclusive para criança e adolescente. Acho que vai nos dar bastante solidez na hora de fazer, na hora de aplicar. É muito importante também dizer o seguinte, só para complementar, acho que a Rose levantou a mão, né? A Rosi. Mas o que acontece? O enunciado, claro, ele passa uma mensagem para a sociedade também, mas o enunciado, o que ele significa, a grosso modo? Lato sensu. Olha, para a ANPD, determinado tema deve ser interpretado desse modo. Ou seja, é uma interpretação, ela vincula, o enunciado vincula a ANPD. Ela não vincula o agente de tratamento. O enunciado vincula a autoridade. Então, a autoridade passa a interpretar, o interpretante da autoridade será desse modo doravante. É isso que o enunciado quer dizer. Agora, é claro que se vimos a necessidade o guia já vai sair. Agora, se vimos a necessidade de uma norma posterior, a gente faz também e submete a consulta pública sem problema nenhum. Muito obrigado. Pois não? Palavra, então, a Rosi Mainardes. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta bastante interessante que ocorreu essa semana sobre jovens aprendizes. Então, uma série de empresas que ocupa principalmente espaço em igreja para coletar dados de adolescentes, né, de menores para jovem aprendiz. E aí, numa dessas coletas, uma dessas empresas acabou coletando dados, além de nome, RG, CPF, endereço e data de nascimento. E eu questionei sobre, né? Por que são dados de menores? E falei, qual que é a finalidade da coleta de tantos dados? E aí me responderam o seguinte, é para enriquecimento da base. Daí eu falei assim,
Como assim enriquecimento da base? Princípio de minimização de dados, como é que fica isso? Relatório de impacto, como é que fica isso? E aí me responderam, não, justamente por causa da adequação de dados, nós precisamos ter os dados adequados, então a gente coleta esses dados, depois a gente vai lá, bate esses dados na receita e pega todos esses dados, a gente enriquece esses dados para garantir que esses dados estão adequados. E aí a pessoa alegou o legítimo interesse como hipótese de tratamento. Então, numa situação dessa, que a pessoa está muito bem argumentada, ainda fala de enriquecimento de dados, doutor. Como fazer? Que caminho seguir? Né, como que se comporta numa situação dessa? Denuncia para a autoridade nacional? O que faz diante disso? O que acontece? Aí cabe uma denúncia ou petição de titular, né, um dos dois, à autoridade. Porque, a meu ver, olhando assim, pelo que a doutora acabou de mencionar, tudo indica que o melhor interesse da criança, do adolescente, ficou esquecido. Porque o que acontece? O melhor interesse significa o benefício direto, né? Ou mesmo indireto, com o tempo, mas tem que ter um benefício muito claro para a criança e adolescente. Ou seja, tem que ser visualizável esse benefício, não pode ser um tratamento de dados para fins de, por exemplo, enriquecimento de base de dados, de banco de dados. Enriquecimento pelo enriquecimento. Você vai dar mais exatidão para o banco de dados, mas para quê? O que isso vai retornar para o adolescente? Vai retornar em algum tipo de serviço? Vai retornar em alguma prestação de apoio educacional, prestação de apoio social, emocional? Vai retornar como? E em quanto tempo? Ou seja, se isso não estiver muito visualizável, muito palpável, palatável, tangível, então essa coleta, além de excessiva, ela está desviada do seu propósito. Então não é legítimo interesse, tem que ser outra coisa, né? Mas, ou seja, sempre vendo se não vai colidir com o melhor interesse. Às vezes a intenção de alguma organização pode até ser boa, mas o problema é que a lei não julga intenção, né? Claro, tem ali a boa-fé, né? Tem o princípio universal. Só que, mas a boa-fé assim, na hora do processo administrativo sancionador. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo que moveu uma organização a coletar dados pessoais e com um determinado fim. Ou seja, se o fim, o melhor interesse, no final das contas, ficou sendo da organização e não do adolescente, aí colidiu e nessa relação de forças assimétrica acabou prevalecendo o controlador sobre o adolescente, e aí que está errado, né? Não poderia ter sido dessa forma. Ok, obrigada, doutor. No final das contas, o que a gente tem visto são isso, né? As empresas, elas prezam pelo legítimo interesse do controlador, no fim das contas, né? Mas obrigada, doutor. Obrigada, Gabriel. Isso. Muito obrigado, Rose. É uma importante complementar antes de passar, tá, Rose? Porque o que acontece? É claro que o legítimo interesse, ele vai ser sempre do controlador, só que existe uma exceção, que nós ratificamos isso consubstanciamos isso no enunciado, existe uma exceção quando se trata de criança e adolescente. Por quê? Porque aí prevalece o melhor interesse deles sobre qualquer hipótese legal, inclusive do legítimo interesse. Ou seja, quanto aos demais, tudo bem, o camarada até pode dizer legítimo interesse, claro que desde que faça aquele teste de balanceamento, se o legítimo interesse, ele não está também indo contra direitos fundamentais, garantias individuais, interesses individuais e a expectativa de tratamento de dados pelo titular, porque às vezes o legítimo interesse está indo contra a expectativa de tratamentos dos benefícios para o próprio titular de dados adulto mesmo. Entendeu? Ou seja, então, nem assim o legítimo interesse poderia ser utilizado. Você está coberta de razão nisso aí. Obrigado. Quem levantou a mão foi a Luciane Custer. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Oi, Gabriel. Tudo bom? Prazer te conhecer. Prazer. Prazer também, professor, conhecer o senhor Arthur. Professor Prazer, Arthur. Luciane. Então, vamos lá. Vou tentar reformular minha pergunta da melhor maneira possível. Eu estou fazendo a adequação de uma empresa, um estaleiro, né? E como a colega anterior falou sobre o jovem aprendiz, eu identifiquei uma coisa que eu não sei
se isso é válido ou não é válido com relação à permissão. Existe um projeto de jovem aprendiz no estaleiro, em que eu identifiquei que todos eles eram filhos de funcionários, né? E aí, quando eu pedi, né, a permissão, né, no caso, eu sempre peço permissão de ambos os pais, né, porque às vezes tem pais que são separados, né, todo aquele esquema, e também porque a gente sabe que para ser jovem aprendiz tem que estar matriculado na escola direitinho, vacinas em dia, né, tudo isso é pedido. Nesse caso, por eles já serem, né, dos filhos dos funcionários e não terem mais nenhum outro tipo de vínculo, né, com a empresa, seria discriminação ou não? O que ocorre nesse caso, né, com relação à permissão, né, no caso? Porque eu percebi que eles têm uma certa segurança de serem filhos dos funcionários, não tem crianças que fizeram, né, aquela listagem direitinho para poder entrar no Jovem Aprendiz. Todos eles são filhos de funcionários da empresa. É uma coisa que não sei se não é muito, sabe, Luciane? Tem a parte de proteção de dados, mas também tem muito a ver da política interna mesmo da empresa, tá? Então, se a empresa permitir, claro, que esse programa ele possa ser preenchido integralmente por filhos de funcionários e não se obste a isso como política interna, né? Claro, aprovada, ratificada pela empresa, né? Eu acredito, eu não vejo problema. Não sei se é isso que você está perguntando agora. Se for, agora é claro. E aí tem que se ver a melhor hipótese legal. Aí eu não acredito nem que seria legítimo interesse. Aí pode ser mesmo o consentimento, tá? E não acho que seja alguma outra obrigação legal, até porque o legítimo interesse, o primeiro teste é para saber se realmente se é essencial para o exercício da atividade do controlador, e um programa de jovem aprendiz talvez não seja. Entendeu? Então tem que ver qual é a política interna, as regras internas, os regramentos internos da empresa, tá? Para poder dizer isso. Tá? Mas eu não vejo questão de acepção, né? Eu não vejo esse tipo de questão, não. O cuidado maior é claro que tem que se ver, nesse caso, como é que os pais, os responsáveis legais, né, veem o ingresso dos seus filhos no programa. E aí entra a parte de proteção de dados pessoais. Mas com relação às políticas internas da empresa, aí é outro viés, né? Obrigado, professor Arthur. Nada. Estamos aqui com a presença, então, do Dr. Marcos Martins. Quanto tempo, Marcos? Acho que está no mudo, Marcos. Não estou te escutando. Marcos, abriu o microfone aí para você. Continua fechado, Marcos. Estão me escutando? Agora sim. Então tá bom. Boa noite, então, doutor Gabriel, doutor Arthur, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite. Interessante essa questão de tratamento de dados de crianças, mas eu queria voltar para um outro ponto. Acho que o doutor Marcos caiu. Foi só para mim? Vocês estão... Acho que ele travou, né? Não, ele travou. Ele travou. Vamos ver se ele volta. Travou. Ele escreveu ali. Não sei se foi ele ou se o outro M. Não, aqui também. Voltou, Marcos. Voltei. Tá, desculpa, gente, a gente está com um sinal meio fraco aqui. Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. Boa noite, doutor Arthur. Boa noite, doutor Gabriel. Boa noite. Queria tirar uma dúvida em relação à questão voltada para a saúde em atividades particulares, né, atividades de empresas privadas e públicas. Como é que a gente poderia identificar isso? Só tratar como tutela da saúde? Ou a gente vai ter que fazer uma avaliação, né? Uma vez que a gente sabe que crianças também utilizam a área da saúde, tem necessidade da área da saúde, né? Em médicos, dentistas, oftalmologistas e qualquer profissional da área da saúde. Sim, muito obrigado, doutor Marcos. De fato, a tutela da saúde, ela é uma hipótese legal bastante forte, tá?
E, inclusive, ela é resguardada da exigência do consentimento, né? Ele é dispensado segundo o artigo 14, nesse caso. Tá? Então, quando se trata de saúde, tutela da saúde ou proteção à vida, então, de fato, essas hipóteses legais elas são prevalecentes, né? Até porque está óbvio o melhor interesse, acreditamos assim, né? Eu acredito que concordamos, que o melhor interesse da criança é ficar curada, é ficar boa, é sobreviver, né? É viver, Isso. né? Então, eu acredito, por isso que quando se fala do bem da vida, o direito todo brasileiro e internacional, ele, pelo menos nos países democráticos, né, ele tem esse viés, né? O direito à vida se sobrepõe a todo e qualquer outro direito, né? Então, ele é inalienável e ele é indisponível, né, em termos de você não poder dispor dele. Ou seja, né, então ele é prevalecente sobre, inclusive, sobre ele é claro, ele é o melhor interesse da criança, né, ele já se entende como hipótese consequente. Né? Okay. Mas é por aí. Né? Ok, eu queria aproveitar então fazer mais uma perguntinha, agora referente a situações em escolas infantis com uso de câmeras. Esse é um ponto que tem sido muito debatido, inclusive eu estou fazendo adequação em uma escola de crianças e adolescentes, né, com crianças de até 10 anos, e sempre me fazem essa pergunta, né, com relação a uso de imagem e câmeras. O que o senhor pode dar uma ajuda para a gente? Pois é, aí que tá. Eu não posso adiantar o filme, né? Está sendo motivo de grande debate na NPD. Vamos dizer assim, a natureza dos dados pessoais que são captados por câmeras de CFTV, circuito fechado TV, tá? Então, o que acontece? Existe uma interpretação já que está crescendo na Europa, no Conselho Europeu de Proteção de Dados, e a gente entra muito em contato com eles, porque eles têm muito mais experiência, né? É normal. Então, que esses dados, eles não são obrigatoriamente dados biométricos em si, não são dados, e não seriam, por conseguinte, dados pessoais sensíveis. Mas nós estamos analisando ainda essa corrente, tá? Esse pensamento, tá? Essa doutrina. Talvez, não sei se a gente vai interpretar do mesmo modo. Mas a parte de câmeras entra na parte de proteção à vida, de segurança, né? Às vezes até de se evitar fraudes, né? Então entra nesse métier, tá? Então é outro, né? Como diria o Flamengo, outro patamar, né? É isso aí. Outra hipótese. Obrigado. Tá certo. Obrigado, doutor Arthur. Obrigado, doutor Gabriel. Nada, meu amigo. Bom trabalho aí. De nada. Obrigado. Agora temos o Maurício. Levantou a mão. Boa noite, doutor Arthur. O que me chamou a atenção agora nesse seu último comentário sobre a questão das circuitos de CFTV é porque ontem eu me deparei com uma instrução da agência espanhola, da EDPB, falando justamente sobre essa questão de circuitos de vídeo monitoramento. E a instrução era mais ou menos assim: se você quer colocar câmeras de segurança no seu estacionamento, na sua vaga de garagem, na sua porta de entrada, eles colocando alguns requisitos e orientações para que não pudesse pegar mais do que o mínimo necessário para cobrir a área de estacionamento, sem pegar imagens de terceiros ou imagens de pessoas, enfim, sem uma devida autorização. Então, assim, isso me chamou a atenção, mas aí, para eu estou fazendo esse comentário sobre esse assunto que eu vi ontem, dessa orientação deles, porque o que a gente tem visto, assim, aqui eu moro em Santa Catarina, moro em Florianópolis, né? E aqui a gente teve esses episódios lamentáveis que aconteceram nas creches, nas questões todas, e aqui se adotou uma política muito ostensiva com relação à parte de segurança, e estou vendo muito assim um processo muito invasivo na área de segurança. Por exemplo, aqui agora voltou, inclusive é um projeto chamado Bico Legal, tá? Onde os policiais que são aposentados e tal estão podendo voltar para as escolas para fazer bico de vigilante armados.
Então, já está vindo para policiais militares, agora estão abrindo para policiais civis, policiais penais, e, enfim, peritos e etc. E agora vão abrir até para bombeiros. Mas também, em paralelo a isso, a gente está vendo uma iniciativa muito forte também e o setor público aproveita esses booms para tentar resolver vários problemas, né? E dentro desses problemas, eles estão querendo colocar uma série de sistema de biometria, várias iniciativas, tipo controle de acesso baseado em biometria facial, sistema de monitoramento nas salas para detectar a presença, se o aluno, inclusive tags nos crachás, com RFID, para monitorar aonde o aluno, se o aluno está na sala de aula, se está no banheiro, se está assim. Enfim, e eu acho isso um processo extremamente invasivo. Eu tenho acompanhado isso aqui. Por quê? Porque acaba que o setor público, que é onde eu não atuo, mas o setor privado começa a olhar também essas iniciativas do governo e começa a achar que isso o governo está fazendo, eu vou fazer também. Então, eu queria ver a sua experiência, a sua visão, até onde esse processo realmente não é invasivo, nesse sentido dessa parte de vídeo monitoramento ostensivo e monitoramento também com radiofrequência e tal no crachá do aluno, se isso não invade um pouco a privacidade, se tem algum enunciado, algum tema sendo discutido com relação a isso. Excelente pergunta, excelente colocação, doutor Maurício. O que acontece? Existem limites para isso, né? Claro. No caso de câmeras de vigilância, geralmente elas vêm acompanhadas daquele aviso, né? Olha, você está sendo filmado, esse ambiente está sendo monitorado e tal. As pessoas ficam sabendo disso, tá? Eu não acho. O que eu acharia invasivo são duas coisas, né? Primeiro, a câmera de vigilância dentro da sala de aula, isso é uma coisa que já vem sendo discutida e é algo considerado invasivo mesmo, né? Geralmente as câmeras elas são para locais de circulação, exatamente para poder, elas têm a câmera de vigilância, ela tem um aspecto não somente de gravação, porque ela grava, só vê quem fez a coisa, né? Ela não impede nada, mas ela tem uma característica de deterrence ali, né? Como é que é o nome, rapaz? Ela desmotiva, né? Desestimula, Sim. o inibe. Ela é um processo inibitório, digamos assim, Isso. da personalidade, do desenvolvimento. As pessoas acabam, quando percebem que estão sendo gravadas, elas mudam seu comportamento, comportamental, digamos assim. Exato. E o segundo é a parte de reconhecimento facial e biometria, né? Houve aqui em Brasília uma vez uma empresa estava tentando coletar, mas não era por motivo de segurança, era motivo de dar lanche, né? Assim, ela propôs instalar totens numa escola particular e para cadastrar a biometria da criancinha. Então a criancinha de 7, 8 anos ali, a criancinha ia, botava o dedinho ali e aí ela pegava o lanchinho de acordo com, né, o saldo que o pai tinha colocado na conta e a biometria liberava o lanchinho, um troço assim. Aí o que acontece? É claro, bastou um e-mail e desistiram disso aí. Agora, para segurança, reconhecimento facial é uma medida extremamente invasiva e, inclusive, está sendo muito combatida na Europa, principalmente com relação a crianças e adolescentes. Não, é uma coisa que você não faz, né? Assim, biometria, tanto de dedo como leitura de retina, reconhecimento facial de criança e adolescente, porque existem outros meios para se prover segurança que não esses meios que são considerados meios extremos. Tá? É praticamente o último recurso de segurança, o último recurso não é segurança, é praticamente de você identificação, né? Para não haver problema de confusão de identidade, esse tipo de coisa. Então, não é o caso de se utilizar realmente. Agora, é a questão tem que sopesar, né? Tem que equilibrar essa parte de segurança para não ser um negócio também muito invasivo, mas também prover a segurança necessária a quem frequenta o ambiente. Muito obrigado. Nada. Próxima pergunta, então, do Dr. Ricardo Rios. Boa noite, doutor Arthur.
noite, Gabriel. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo? Boa Boa noite. noite a todos. Não, rapidamente, só uma observação, a gente tá falando de reconhecimento facial aqui em São Paulo, virou moda agora, né, condomínio colocar reconhecimento facial, né? Então a pessoa para entrar no condomínio. E eu tenho visto, né, inclusive eu entrei num embate outro dia com o síndico do prédio, meu vizinho aqui. Primeiro, a câmera fica pegando todo o movimento da rua, né? O reconhecimento, aquilo lá já não é muito legal. E segundo, eles estão cadastrando, né, também as crianças, né, a partir de uma certa idade. Claro que a criança de colo, criança pequena, não vai conseguir nem chegar na altura do reconhecimento facial, mas, né, eu peguei e perguntei para ele, né, como é que vocês estão tratando isso? Né, quem é que guarda essas imagens? E existem empresas de vigilância particulares aqui em São Paulo, né, que estão instalando totens com várias câmeras conectadas com a Polícia Civil, etc. E segundo eles, né, quando eles percebem algum movimento diferente, eles chamam a polícia. Eu dificilmente acho que eles vão ter efetivo suficiente, né, para realmente chamar a polícia cada vez que uma câmera capta alguma coisa estranha, né? Inclusive aqui no meu condomínio eu barrei, né? Eu consegui barrar isso, tá? Mas isso está virando uma normalidade aqui em São Paulo, né? Então eu até gostaria de saber se é possível, que tipo de denúncia seria possível, né? Num ambiente desses, vamos dizer assim. O que acontece, doutor Ricardo? O senhor está certo, né? Inclusive, engraçado que tem condomínios aqui em Brasília que também estão assim. Tá, então o camarada bota o rosto ali, a cancela abre, né? Ou então bota o rosto ali, aí a portaria, né, do prédio abre. O que acontece? Em nome dessa maior segurança, o pessoal está, né, abrindo mão dos próprios dados pessoais. Só que a própria coleta aí o pessoal está usando, por exemplo, consentimento, né, para isso. Tem condomínios que dão alternativa. Eu já vi condomínio que faz a captura de reconhecimento facial, mas também o camarada pode entrar com um cartão ou pode entrar com uma biometria no dedo, uma digital. Ou seja, o que não pode acontecer? É a coleta obrigatória, você não dar ao morador alternativas, ou a coleta ser feita de modo errado, ou seja, ali o artigo 11 da LGPD diz como que deve ser feito no caso que vários condomínios estão utilizando o consentimento, né? Por exemplo. Então, o consentimento ele tem que ser claro, inequívoco, tem que ser alguma coisa que o morador ateste aquilo ali, né? Então, tem que ser algum documento, tá? Então, não pode ser alguma coisa, não, bota o rosto aí, eu vou filmar e pronto. Não, não é assim. Tá? E havia condomínios aqui em Brasília, por exemplo, fazendo isso. Tá? Então, caso isso esteja acontecendo em alguns outros lugares e se tome conhecimento, pode usar os canais de denúncia da NPD tranquilamente, que a NPD vai atrás para saber o que está acontecendo, vai notificar o condomínio. Porque não pode acontecer uma coisa dessa sem o rito que a LGPD preconiza. Sim, esse é um, né? Mas o problema que eu vejo maior é justamente o condomínio pegando dados de adolescentes, né? Porque quando a criança tem uma certa altura, vamos dizer, 1,60 m, sei lá, né? A altura da câmera ali, né? Eles estão querendo também coletar aquele dado, né? Isso aí, foi isso que eu entrei num embate com o síndico do meu vizinho aqui, do prédio do meu vizinho, né? Vocês, né, antes de mais nada, qual o direito que vocês estão exercendo de fazer isso, né? Ah, não, mas o pai dele já gravou a, a imagem, entendeu? Então ele também vai gravar. Não, isso aí está errado, isso aí tem que ser... Sabe, é muito complicado isso, né?
Não, isso aí tá errado, isso aí é uma chamada coleta excessiva, Exatamente. ou seja, aí nós temos vários problemas, né? Tem a hipótese legal, tem que verificar se as pessoas consentiram, porque para fazer isso aí, sem consentimento, não adianta tentar usar proteção da vida e reconhecimento facial. A biometria do rosto, ela é um dado pessoal, é dado biométrico, né? É dado pessoal sensível. Então não adianta usar a proteção da vida, que a gente aqui não aceita isso, não. A proteção da vida é outra coisa. Não adianta o cara chegar e usar, não, reconhecimento facial com proteção da vida que não vai colar. Né? Então, quer dizer, aí, feita uma denúncia para cá, o condomínio com certeza vai ter que se explicar ali, né, direitinho, para a NPD. Obrigado, doutor Arthur. Nada, prazer. Maurício, levantaste a mão de novo ou ficou a mão aquela hora? Não, eu levantei porque o doutor Arthur falou a palavra mágica que eu queria ouvir. Sabe qual é, né, Gabriel? Canal de denúncia. Exato. Canal de denúncia, doutor Arthur. A gente sabe que a NPD está num processo de evolução, enfim, tem uma série de iniciativas para aumentar quadro, aumentar equipes, melhorar e aumentar o processo fiscalizatório e tal. E eu queria saber, assim, como é que tá os andamentos, assim, porque a gente ouve, e essas notícias, assim, às vezes são... a gente acaba não sabendo se são verdadeiras ou se não são, quando às vezes você ouve em algumas lives e alguns comentários de algumas pessoas que fazem parte do CNPD e que de certa forma estão vinculadas à NPD, né? Falando que tem X milhares de denúncias, que tem X situações lá que estão sendo investigadas. E a gente vê hoje, houveram 2 divulgações de processos de fiscalização de empresas que estão sendo analisadas. A gente viu num primeiro momento foram muitas empresas do setor público, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde aqui de Santa Catarina, enfim, Instituto lá do Rio de Janeiro, a Telecal, que estava nessa primeira leva lá. E aí saiu agora uma segunda que fala de TikTok, Facebook, Oi, fala de Magalu, enfim, algumas listas. Mas assim, o que é verdadeiro realmente? Existe uma grande quantidade de denúncias ou reclamatórias, e isso está realmente num processo de tratativa dentro da NPD, ou não existe um volume tão grande assim de situações de denúncias, situações que envolvam esses tipos de violações que vai... E aí varia, desde a parte de coleta e crianças e adolescentes, quanto outros fatores aí que a gente vê no dia a dia, né? Então, eu queria, se o senhor puder falar, né, como é que está realmente essa questão dos canais de denúncia e desse volume de reclamações ou de denúncias efetuadas. É fato, não é? É verdadeiro, meia verdade, né? Apesar que como é que o Gabriel fala lá no Rio Grande do Sul que depois do cara contar várias vezes a meia verdade, ela se torna uma verdade absoluta. Se torna uma verdade verdadeira, verdade completa. Verdade verdadeira. Então, doutora Arthur, se o senhor puder responder sobre essa questão, ficaria agradecido. Muito obrigado, doutor Maurício. O que acontece não é verdade mesmo. Nós recebemos por semana dezenas de denúncias e de petições titulares, né? A diferença é que a petição só pode ser titular, a denúncia pode ser inclusive de pessoa jurídica também. Mas o que acontece? Nós recebemos, elas são catalogadas, categorizadas também, e algumas têm fundamento, então elas são encaminhadas pela nossa ouvidoria direto para a nossa fiscalização. Outras, elas não têm fundamento, e aí a ouvidoria entra em contato direto com o denunciante ou peticionador para poder pedir maiores esclarecimentos, mais esclarecimentos e tal. Mas, por semana, são abertos cerca de 20 processos administrativos. O processo administrativo é aberto só depois que a denúncia é verificada pela coordenação de fiscalização, que a denúncia encontra algum fundamento, que ela tem substância. Então, às vezes, a gente sempre pergunta, né? Você já entrou em contato com o controlador, ali com a empresa? Porque, às vezes, a pessoa não entra em contato com a empresa, já denuncia direto para o NPD, mas a lei diz que tem que passar primeiro pela empresa, tentar resolver primeiro com o controlador. Ou seja,
Existem alguns filtros, mas por semana são abertos geralmente de 20 processos administrativos, são encerrados outros tantos também. Outros tantos são encerrados. Agora, alguns desses se tornam processos sancionadores, né? Às vezes a fiscalização pede informações, ou a fiscalização ela solicita informações adicionais sobre determinada violação de dados pessoais, que são várias. Viu? Tem violação de vazamento de dados, até não atendimento a requerimento de titular, o titular quer saber o que está sendo feito com seus dados e a empresa não informa, e aí isso se torna uma violação. E aí o que acontece? Chega para nós, a gente pergunta para a empresa, às vezes a empresa responde com agilidade, às vezes não, e aí o enforcement, o nível de enforcement da notificação vai aumentando, né? Até que a empresa ela fica numa situação difícil diante da NPD. Mas é verdade, nós temos abertos vários processos, como disse, outros são encerrados porque o controlador acaba provando que ele mitigou determinada violação, que o impacto para o titular foi mínimo, e assim a coisa vai caminhando. Eu acredito que isso tudo é verdadeiro, nós estamos aí num processo de aumento de maturidade, de cultura em proteção de dados da nossa sociedade. E quando essa cultura vai aumentando, mais denúncias nós vamos recebendo. Seria nessa situação. Obrigado. Doutor Arthur, o tempo passa voando. O que a gente pode esperar da NPD? A vez passada eu fiz essa pergunta para o senhor lá na ANACO. E o que a gente pode esperar da NPD agora para o próximo semestre, aí, fim de ano? Sim, eu diria... Desculpe interromper. Muito obrigado, doutor Gabriel. É exatamente isso, né? O que acontece? Nós estamos aumentando nossa capacidade de fiscalização, estamos recebendo mais pessoas, né, para poder corroborar nesse processo. E na parte normativa, nós estamos, em breve, nós vamos lançar para consulta pública a parte do guia de hipóteses legais de legítimo interesse. Vamos compilar e aí sim analisar a consulta pública da norma de comunicação de incidentes de segurança, que também é muito importante, né? Nós vamos também, em breve, colocar em consulta pública, né, a diretora Nairane foi sorteada como relatora da minuta de consulta pública da norma de transferência internacional de dados pessoais. Isso é muito importante para diversas empresas brasileiras que têm negócios com o estrangeiro. Tá? Então, deve ir para a consulta pública em breve. Ou seja, e também, em breve, deve ir para a apreciação da sociedade um estudo preliminar sobre anonimização e pseudonimização. A ideia é que esse estudo seja convertido futuramente em um guia, né? Então, ou seja, são grandes produções que a gente, claro, vai precisar da sociedade para contribuir. Sozinhos, não é a gente concebe, às vezes, uma minuta, como o pessoal fala, um draft, né? O pessoal mais chique, né? Draft, né? Uns falam boneca, né? Boneca. Mas o draft é mais chique, né? E aí o pessoal concebe e coloca para discussão da sociedade e apreciação da sociedade. E aí, é claro que as contribuições que forem recebidas serão muito bem-vindas e a gente assimila aquilo que tiver pertinência, né? Agora, é isso que a gente pretende fazer, fora, é claro, vamos dizer assim, a definição das listas tríplices do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que em breve também, acredito que nos próximos dias a gente deve estar fechando isso. E podemos esperar ainda para esse ano mais alguma lista com algumas multas, algumas empresas? Sim, com certeza, porque agora o que acontece? Aqueles processos que já estavam um atrás do outro, eles estão sendo agora finalizados, né? E aí é questão de publicação, né? Nós temos aí alguns órgãos públicos, inclusive, na fila, alguns foram citados aqui, né? Eles estão na fila aí porque, de fato, não tem como escapar, né? São processos sancionadores que já viraram sancionadores, agora é questão de ver a parte dosimétrica, né? Acredito que seja por isso.
Claro. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Porque hoje vocês podem ter a conversa que a gente teve aqui com o Dr. Arthur, foi totalmente aberta ao público. Hoje o 8 Academy hoje trouxe essa oportunidade para todos que estão presentes, literalmente poder aqui trazer a pergunta aqui. E mais uma vez, Dr. Arthur, vejo que o senhor não foge da raia mesmo. Pergunta vem e responde. Não, nós estamos aqui Bacana para isso. colaborar, né? Não, eu acho que toda essa nossa reunião e todas essas oportunidades que nós temos, entendeu? Da G8, Dr. Arthur e tudo isso aqui, sabe, é sempre construtivo, é sempre muito bom, muito grande, né? Eu também queria agradecer muito, sabe, porque Gabriel, Dr. Arthur, vocês, assim, trazem, né, a todos nós, né, uma realidade bem legal, sabe? Que é uma coisa muito boa, porque, afinal de contas, quando a gente fica só na teoria, só lendo documentos e tudo mais, né? E não debatendo, isso aí causa, assim, um distanciamento, né? Entre a realidade e o papel, porque o papel aceita tudo, né? Então, quando nós temos essa oportunidade de fazer essas discussões, nossa, sem palavras, sabe? Muito bom. Eu tenho que agradecer muito a vocês, tá? E nós temos agora mais uma pergunta ali da Acho que Sandra, né? Sandra, fica à Sandra vontade, Tomasi. Sandra. Obrigada. Queria agradecer, porque é uma oportunidade ímpar, né? Poder fazer uma pergunta direta. Mas o que eu queria colocar são questões que não são talvez tão polêmicas, mas até pela confusão inicial da necessidade do consentimento em relação a dado de criança, tem alguns consentimentos que acabam gerando alguns entraves, né? E eu queria verificar, aproveitar a oportunidade, para a gente falar da hipótese legal de execução de contrato. Por que eu digo isso? Porque âmbito educacional, não tem como você prestar um serviço educacional se você não for fazer um tratamento de um dado pessoal de criança. E eu entendo que se o pai já está contratando o serviço, uma vez que eu dei transparência para ele do tratamento que é dado, não há necessidade de eu ter um documento apartado para pedir o consentimento para fazer o tratamento daquele dado pessoal. E aplicando ali, né, o que o doutor Arthur falou, né, se há um conflito, né, no melhor interesse da criança, eu não consigo ver como teria no âmbito educacional, a não ser um uso indevido da imagem para finalidade comercial, mas que isso, na verdade, já está amparado não na LGPD, mas no próprio uso do direito de imagem, que a gente tem outras disposições legais. E no âmbito da saúde, a mesma coisa, porque quando um pai contrata um plano de saúde, ou um plano odontológico, coisas do gênero, você tem uma rede credenciada. Nem sempre é o pai, né, que leva a criança, às vezes é a babá, às vezes é a avó, é o tio. Então, essa questão da necessidade do consentimento gerou aí no início, principalmente, um transtorno muito grande. Porque, de novo, né, eu tenho a hipótese legal de execução do contrato e é derivado de um serviço que foi contratado pelo pai. Exato. Muito obrigado, doutora Sandra. É mais uma evidência, né? Ou seja, nós nos deparamos exatamente com o mesmo dilema. Se o consentimento fosse a única base para a criança ou para o adolescente, então, ou seja, haveria uma distorção. Invariavelmente, o melhor interesse da criança seria prejudicado em determinadas situações do dia a dia, do cotidiano do tratamento de dados pessoais e do cotidiano das atividades humanas. Então, isso foi levado em consideração e é por isso que nós, no enunciado, nós não quisemos fechar a porta para nenhuma das hipóteses, porque todos os estudos apontavam que uma leitura conjunta seria uma leitura mais sóbria. Agora, é claro, sempre prevalecendo o melhor interesse. Ou seja, inclusive, a obrigação legal regulatória pode ser utilizada, mas, claro, vai atender o melhor interesse? Vai atender o melhor interesse, então tudo bem. Tá, a nossa ideia foi exatamente essa e a gente deve consubstanciar isso futuramente em instrumentos posteriores.
Muito obrigado. Doutor Arthur, mais uma vez gostaria de agradecer em nome da G8 Academy, em nome também da ANACO, qual hoje acho que é a nossa presidente, e alguns diretores estão aqui presentes também. Então, segunda vez aí que a gente está tendo essa oportunidade, a sua presença aí sempre engrandece esses bate-papos. Fico muito feliz que sempre com a sua receptividade quando a gente faz o convite. Queria agradecer em meu nome, em nome da G8 Academy, em nome da NACO. Dizer que provavelmente vou lhe chamar mais algumas vezes para a gente bater um papo. A gente está trazendo um congresso aí de privacidade também pela associação. Em breve a gente vai divulgar. Então, é muito enriquecedor que a gente consegue aqui ter esse debate, trazer questões, que eu lhe falei, quando eu lhe convidei lá no painel há um mês, me lembro que foi antes das suas férias, que o senhor disse, você está em férias, aí eu disse, não, vamos marcar para depois, então, eu disse, o pessoal está em dúvida, se a gente pode fazer esse bate-papo, e aí, hoje foi bacana, é aquele tempo que a gente não vê passar, mais ou menos assim, sexta-feira à noite, e o pessoal está aqui, queria agradecer, e dizer aí que fico muito feliz cada vez mais assim da NPD tá tomando essas iniciativas, essa agenda agora para os próximos dias, acredito que isso vai trazer mais ainda esclarecimento para a gente, principalmente quando o senhor falou da questão desse guia sobre o legítimo interesse, que eu acho que isso vai ser essencial para que a gente possa aí resolver algumas dúvidas aí sobre isso. Perfeito. Não sei se tem mais alguém. Acho que o Ricardo levantou a mão ou ficou daquela hora, não vi. Não, eu levantei de novo. Tá. Realmente, eu queria mais uma vez agradecer em meu nome, também em nome da ANACO, né? Porque nós estamos construindo e chegando, né, tentando pelo menos, né? Essa é a verdade, né? Em uma mudança total de cultura, tá? Dessa cultura que nós não tínhamos antes, que era justamente a privacidade de dados, né, e tudo mais. Eu acho que hoje nós, mais uma vez, demos um passo à frente, e eu quero agradecer, doutor Arthur, porque isso aí é muito, 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 sabe, importante para todos nós. Tá? Gabriel, muito obrigado também por essa oportunidade, a Luísa também está aí, né, nossa presidente, né? Muito obrigado a vocês, tá? Vocês, sabe, ajudam a todos nós construirmos uma grande enorme, né, mudança de cultura. Tá? Muito obrigado. Agradeço imensamente, viu, Ricardo, doutor Aloysio, Gabriel, todas e todos que tiveram a paciência de me ouvir, né? Aqui, né? Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Tempo ao tempo, como diz a Bíblia, existe tempo para tudo debaixo do céu, né? Então nós vamos conseguir fazer as coisas com tempo, e a NPD não fará nada sozinha, ela precisa dessa vontade, dessa disposição de vocês em nos ajudar e em contribuir, claro, para um ambiente eficaz de proteção de dados para o nosso país, sempre de forma crescente. Muito obrigado, contem comigo sempre. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Forte abraço a todos, então, pessoal. Uma boa final de sexta-feira, um bom final de semana a todos, e também para quem não pôde participar, isso vai ficar gravado no nosso canal aí do YouTube da G8 Academy. Obrigado a todos, pessoal, e uma boa noite. Boa noite. Tchau. Vamos lá tomar o vinho agora, Gabriel. Partiu um vinho, janta, agora é aproveitar o final de semana. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.